primeira transmissão de televisão no Brasil foi feita em 18 de setembro de 1950. Nesse dia, a TV Tupi Difusora se consolidava como a primeira rede de televisão da América do Sul e a quarta emissora do mundo. Por muitos anos, a programação consistia em programas de auditório, de humor ou jornalísticos. A produção de um programa evangelístico para essa época era quase inviável, já que os custos de fazer televisão nesses primeiros anos eram altíssimos. Mas no início da década de 60, a Igreja Adventista do Sétimo Dia mostrou ser pioneira na propagação do Evangelho também por meio da televisão. E assim, em 25 de novembro de 1962, estreava na TV Tupi o Fé para Hoje, o primeiro programa evangelístico da televisão brasileira. Este é o procedimento certo. A fé de que necessitamos centraliza-se em Deus, o Rei Todo-Poderoso que domina sobre tudo. O programa era apresentado pelo casal Alcides e Neide Campolongo. Em pouco menos de 20 minutos, ele pregava, um grupo musical fazia o louvor e um estudo bíblico era anunciado ao público. A gente no ministério e também na vida de televisão, já há 40 anos, já enfrentamos dificuldades mil. Mas quando a gente tem um ideal de pregar a palavra de Deus, a gente sempre procura o verdadeiro Deus. E é Ele que dá a solução para as dificuldades, tanto na parte financeira como na parte social, de relacionamento, em tudo. E graças ao Criador, nós sempre superamos as dificuldades, mas crendo e confiando no verdadeiro Deus. E Deus deu a solução para cada caso difícil que enfrentamos no ministério e também através do programa de televisão Fé para Hoje. O Fé para Hoje ficou no ar na TV Tupi até 1980, quando a concessão da emissora foi cassada. Em abril deste mesmo ano, o pastor João Wolff assumiu a presidência da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista. Poucas semanas depois disso, em uma reunião em Buenos Aires, foi votado a criação de um programa adventista que fosse veiculado em rede nacional. A primeira tentativa que tivemos, e primeiros passos, e votamos, o obreiro conselheiro da Conferência Geral, que estava presente nessa reunião, ele achava que nós, Brasil e divisão sul-americana, não tínhamos condições de força econômica, que era muito caro, e gente para fazer isso. Foi quando tomamos os primeiros passos. Então nós vamos fazer, e aí começou os primeiros passos da televisão. Este conselheiro era o pastor Enoque de Oliveira, que na época era vice-presidente da Conferência Geral. Ele sabia que no Brasil não havia pastores com habilidades técnicas para trabalhar com televisão. João Wolff também sabia disso. Mesmo assim, não desistiu de sonhar com a ideia de criar um programa televisivo adventista. Entretanto, sozinho, ele não iria muito longe. Por isso, solicitou a ajuda de 2 amigos para trabalhar no grupo de produções da Voz da Profecia. Eu não aceitei imediatamente, eu disse, vamos orar pelo assunto. Aí eu orei muito, falei com a família, e aí eu disse também, como era para trabalhar na Voz da Profecia, aí eu disse, eu fico, se vocês me deixarem aqui, morar em Curitiba, trabalhando junto com o Elon. Elon Garcia. Quem é Elon Garcia? Elon pelo Elon Garcia. Elon Garcia é um jovem que nasceu em Curitiba no ano de 1935, em fevereiro, dia 26. Ele era um homem público. Desde que ele era bem jovem, ele já começou a fazer testes nas rádios e com 17 anos ele já passou a fazer parte de uma rádio em Curitiba, já começou a trabalhar profissionalmente e sempre foi um homem público. Onde ele estava, ele levava o nome da igreja à frente. Isso também foi sempre um orgulho para a nossa família e um exemplo para todos nós. Meu pai a palavra para ele era dedicação. Tudo que ele fazia, tudo que ele participava, onde ele estivesse, ele se dedicava ao máximo. Dava o melhor de si
antes de pensar de si. Esse é um lema rotário que nós trazemos conosco, mas esse era o lema dele. Jonathan Conceição, além de pastor, escreveu um livro onde ele narra lembranças e fatos históricos sobre a criação do que hoje chamamos de Novo Tempo. Foram 20 anos de trabalho contínuo nas mais diversas funções. Bom, o Elon Garcia, ele era uma pessoa que tinha uma voz potente, era impressionante. E sempre ele gravava, quando a gente precisava de alguma voz, ele emprestava a voz dele, nunca cobrou nada, né? E ele praticamente contribuiu quando teve-se a ideia de criar esse programa Encontro com a Vida, que era não foi o primeiro programa da igreja, porque o primeiro foi Fé para Hoje, em 61, mas a ideia era que esse programa fosse um programa curto, mas que fosse espalhado por todo o Brasil. O Fé para Hoje era muito localizado em São Paulo. Com a assistência do Elon, o pastor Irajá começou a dirigir o tão idealizado programa adventista. De início, o Encontro com a Vida consistia numa breve explanação bíblica. As primeiras gravações foram feitas de madrugada nos estúdios da Rede Paranaense, mas o valor cobrado pela emissora era muito alto. Com isso, a produção optou em mudar de estúdio e foram para a TV Tupi. Mesmo assim, depois de um tempo, o valor cobrado fugia do orçamento do programa, até que finalmente fecharam um contrato de estúdio com a TV Manchete por 4 anos. Com o tempo, o Encontro com a Vida começou a crescer e a necessidade de um estúdio próprio surgiu. Mas, se hoje os equipamentos televisivos já são caros, imagine nos anos 80. Então fomos a um pastor que trabalhava na Conferência Geral, Haroldo Sadio. Aí vimos para ele ver um estúdio para a gente, um novo, para importar para a igreja, né? Ele viu tudo, ficava em $68 mil. A gente não tinha esse dinheiro. Aí fomos falar com o Dr. Milton Afonso. Ele disse, eu dou a metade. Outra metade vocês fazem campanha. A campanha de arrecadação deu certo e eles conseguiram comprar os equipamentos necessários para montar esse estúdio. A inauguração foi feita em 1985. Em 1989, o Jonathan foi convidado pelo pastor Irajá a trabalhar nesse estúdio como assistente de produção. Na época, ele tinha 32 anos e iniciava a carreira na comunicação adventista. E ali nós gravamos principalmente os programas Encontro com a Vida. Havia uma versão do Está Escrito primeiro para Belém, depois para São Paulo. Havia um programa chamado A Bíblia Fácil, que eu participava. Até outro dia o Eli me mostrou. Olha, eu era bem novinho naquela época, viu? Que eu participando do programa A Bíblia Fácil. O Encontro com a Vida, obviamente. Esses eram os principais programas. Tinha o Gotas de Fé também com o pastor Anísio Chagas, que era um pastor atuante na comunicação adventista, no sul do Brasil especialmente. Esses eram os primeiros programas. Todos esses programas eram gravados em um pequeno estúdio nesta casa, em Curitiba. Ainda não existia uma TV estruturada, mas foi aqui que homens e mulheres trabalharam arduamente na criação de programas adventistas para a televisão brasileira. Não demorou muito para que um novo tempo fosse se abrindo. Hoje, nossos estúdios têm o que de melhor em captação de imagem e som. São destes modernos estúdios que levamos até você uma esperança que nunca envelhece, mesmo depois de 25 anos. Conversando com cada um desses pioneiros, antigos colaboradores e familiares, é impossível não ver o carinho que todos expressam pela emissora que eles ajudaram a construir e que hoje inspiram outros tantos a concluir o trabalho mais importante da Novo Tempo. Olha, vocês têm um privilégio diferente do meu. Eu participei do começo, vocês estão participando no final. Sim, porque eu particularmente acredito que essa é a equipe final que vai estar transmitindo a mensagem para essa última geração que vai viver nessa terra dessa forma. E quem sabe juntos a gente vai um dia para o céu. Eu digo sempre, a gente vai para o céu filmando e edita no céu. Vai ter 1000 anos para editar o vídeo da subida para Canaã Celestial. As coisas serão diferentes, a gente vai se surpreender. Mas é um privilégio estar trabalhando nesse momento final da história. É impressionante. Eu já estou assim olhando meio de camarote, vendo vocês trabalharem e vou estar aplaudindo.